Então, pessoal, eu vou contar pra vocês, né, como tudo aconteceu. Faz um tempo atrás já, gente, eu tenho até tudo anotado numa agendinha que eu tenho ali, que eu gosto de anotar tudo que Deus fala comigo, sabe, através de pessoas ou através da palavra, eu anoto. Então, há um tempo atrás, uma conhecida nossa, conhecida minha mãe há muito tempo, ela veio aqui em casa almoçar com a gente, né, que a minha mãe estava aqui, minha irmã, tudo, e aí Deus usou ela para falar que ela viu uma porta aberta e através dessa porta ela via muitas portas sendo abertas. E ela disse que ela via acontecendo um rebuliço aqui em casa e que Deus abriria essas portas. E ela disse, Deus vai confirmar, né? E aí o que acontece? Passado uns dias, eu tava dando uma olhada aqui no perfil do YouTube de uma pastora que eu sigo, que ela faz live. E Deus tem usado muito ela comigo, gente. Faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu sigo ela, que Deus me apresentou ela. Deus apresentou ela pra mim. E assim, tudo que Deus tem usado ela pra falar, sabe? Que eu sei que é pra mim, que tem a ver com a minha história, tem se cumprido. Inclusive a mesa. Que Deus revelou que ia dar uma mesa nova pra alguém. E logo eu comprei essa mesa da minha irmã, que eu não tava nem pensando nisso, gente. Que a minha irmã nem tava pensando em vender a mesa na época, né? Isso daí já é outro testemunho, gente. Mas foi isso. Então ela profetizou, né, que Deus daria uma mesa e aí de repente minha irmã quis vender a mesa dela e a gente acabou comprando e agora Deus vai dar a benção por completa, né, porque vai vir as cadeiras, porque Deus não faz nada pela metade. Então assim, aí ela deu, aí essa irmã Deus usa muito para falar comigo e a gente sabe, né, quando é com a gente, quando Deus está falando com a gente sabe, a gente sente. Então eu tava nesse dia dando uma olhada ali nos vídeos dela, tudo. E aí eu fui dar uma olhada na minha agenda sobre algo que eu tinha notado de um dos vídeos dela que eu tinha assistido. E eu senti, gente, dar uma olhada no vídeo, porque nesse texto que eu escrevi na minha agenda, eu coloquei um vídeo que Deus tinha usado ela para falar comigo, né, naquele dia, para confirmar, né, para confirmar o que Deus tinha ministrado no meu coração. Então eu senti de procurar esse vídeo. E nessa procura, gente, enquanto eu tava procurando esse vídeo, eu fui pra procurar um vídeo que desse mais ou menos ali uns 6 meses, que foi a época que eu tinha escrevido na minha agenda e que Deus tinha confirmado através de um vídeo, então eu queria procurar. Então dava mais ou menos uns 6 meses ali que eu tinha assistido o vídeo. E aí, gente, eu fui procurando e assim, não tinha como eu saber, porque quando você vai procurar ali nos vídeos, que tá um embaixo do outro, não tem a data certa. Você só consegue ver a data quando você entra no vídeo. Então eu fui clicando ali em vídeos aleatórios para poder achar. E aí, gente, eu já tinha procurado vários vídeos, daí eu cliquei num vídeo e coloquei assim para frente, porque eu colocava no vídeo e já colocava para frente para ver se era se era o vídeo que eu tinha assistido, né, há 6 meses atrás. E quando eu cliquei para frente do vídeo, ela tava exatamente, gente, falando sobre o que eu vou contar pra vocês. Porque assim, antes dessa mulher vir aqui em casa entregar pra gente sobre essas portas, né, que Deus ia abrir, eu tava num momento assim tão difícil da vida, gente, com tantas lutas, principalmente financeira, que assim, eu via tudo se acabando aqui em casa, gente. Tava acabando os móveis, eu não tinha enxoval, mais roupa de cama, sabe? E o meu filho precisando das coisas, a gente precisando das coisas, a casa precisando de reparo, de reforma. E assim, virou, gente, uma bola de neve. E eu olhava pra isso e eu falava, Senhor, como que a gente vai dar conta? Como que a gente vai dar conta de tudo isso? Né? E foi até por isso, gente, que eu decidi voltar a trabalhar. Que eu já contei aqui no canal também, que eu não tinha trabalhado por um tempo, porque Deus tinha me orientado, o Espírito Santo, que para eu ficar em casa, porque Deus queria algo comigo, construir algo comigo aqui na minha casa, né, na minha família, através do secreto. Então ele queria mais eu aqui em casa mesmo, porque ele queria trabalhar, né, na vida das pessoas ao meu redor. Então eu precisei obedecer, né? Então antes, gente, não, voltando lá, gente, vocês me desculpem, porque é muita coisa, então conforme eu for lembrando, sabe, às vezes acontece bem antes, bem depois, então eu vou ter que fazer assim, gente, eu não consigo contar na sequência. Mas então, voltando lá esse dia que eu tava procurando os vídeos, uns dias antes eu estava orando, né, como eu contei pra vocês, eu estava muito aflita, porque aqui em casa tava faltando tudo, o alimento não, gente, graças a Deus a gente tinha um vale alimentação do meu esposo, então a gente comia bem.
Era mais essas outras coisas que eu falei. E questão de saúde, né, gente? A gente precisando das coisas. Então, assim, tava virando uma bola de neve. Eu muito aflita, orei. E eu falei pra Deus na minha oração. A primeira vez, gente, eu nunca orei essa palavra. Mas nesse dia, eu comecei a clamar pelo efatá do Senhor na minha vida. E clamei. E eu senti muita presença de Deus nesse dia. E declarei sobre a minha casa, sabe? Portas abertas. E eu tava sempre orando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o Deus que supra as necessidades. E eu falava, Senhor, eu não sei de onde vai vir, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer. E declarando, gente, e falando, Senhor, eu quero o efatá do Senhor na minha vida. Só que na minha cabeça eu achava que efatá significava já, sabe? Eu achei que significava já, né? E aí, gente, quando eu tava escutando essa live, que eu falei com vocês, né? Que eu comecei a escutar essa live nesse dia, que eu estava procurando uma outra live e acabei entrando nessa, ela começou a falar justamente que ela via a palavra efatá na vida de uma pessoa e que ela via muitas portas, e ela viu uma porta e através dessa porta ela via muitas outras portas se abrindo. E ela, quando ela falou, gente, a palavra efatá, eu quase caí dura pra trás, porque, gente, eu nunca tinha orado essa palavra na minha vida e eu nem sabia o que significava. E ela falou, Deus usou ela para falar, gente, uma live que ela tinha gravado há 1 ano atrás. Então Deus fez eu entrar na minha agenda, olhar um dia lá que eu fiz uma anotação, procurar um vídeo que eu tinha assistido, para eu poder chegar nesse outro vídeo, para Deus confirmar para mim o que ele tinha falado. Então eu fiquei assim, nesse dia, gente, eu fiquei muito impactada, senti muita presença de Deus. E aí, no outro dia eu fui assistir uma live dela ao vivo e ela falou que via o céu se abrindo e as nuvens formavam uma palavra. Quando ela falou isso, gente, eu já fiquei assim, eu já fiquei com o coração disparado. Falei, Senhor, não é possível que o Senhor vai confirmar pela 3ª vez. E ela pegou e falou, gente, ela falou, eu vejo a palavra efatá. E eu vejo um abrir do Senhor na vida de uma pessoa, muitas portas abertas. Então, gente, Deus confirmou. Ele usou a irmã, né, que eu falei pra vocês. Gente, tive que parar aqui porque meu celular tinha dado que tava com armazenamento cheio. E então, voltando, gente, a parte que eu tinha parado. Deus já tinha confirmado 2 vezes, né? E essa foi a 3ª confirmação, gente. E eu, assim, olha, fiquei muito impactada com o que Deus estava fazendo, né? Com as confirmações. Então, Deus confirmou. E eu continuei orando, né, gente? E confiando em Deus, né? Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Não sabia que maneira que ia ser isso, porque eu não tinha ideia, sabe, de como isso poderia acontecer. E um dia eu tava lá na mãe e eu perguntei pra ela, né, que ela é amiga nossa da família, eu perguntei se ela sabia o que eram essas portas. E ela disse que ela via uma casa muito bonita, com móveis planejados, tudo muito lindo. Só que ela não sabia me falar se era nessa casa ou se era uma outra casa. E então, gente, quando eu fui, uns dias antes de eu ser acometida aí por esse zumbido no meu ouvido, Deus, eu tinha sentido no meu coração, e Deus me confirmando que eu estava liberado para trabalhar fora. E aí, gente, eu peguei e comecei a procurar, sabe? Comecei a procurar, e eu tenho um grupo aqui que meu marido conseguiu da igreja, de uma mulher que coloca sempre umas propostas de emprego ali no grupo do WhatsApp. E comecei a procurar, uma amiga minha também estava, aquela minha amiga lá de Itajaí, estava tentando arrumar um emprego aqui para mim em Maringá, que o marido dela trabalha numa empresa lá, né? E que tem aqui em Maringá o balcão também. Ele entrou em contato com o gerente dele lá, que conseguiu entrar em contato com o gerente daqui. E assim, gente, parecia que ia dar tudo certo, que eu ia conseguir esse trabalho. E na mesma semana, gente, que eu conversei com a minha amiga, nessa mesma semana, eu fui acometida por esse zumbido. Começou esse zumbido no meu ouvido. E eu fiquei assim, como eu já contei aqui, gente, eu fiquei muito mal. Não só por conta do zumbido, né, que parecia que eu ia ficar louca. Mas assim, eu não conseguia comer, eu tava muito estressada aquele dia, eu tava muito esgotada aquele dia. Então assim, eu não tava conseguindo comer, eu estava muito fraca, eu estava com uma ânsia de vômito, eu estava assim, gente, eu estava péssima, parecia que eu ia morrer. E assim, eu não tinha condição nenhuma de trabalhar. E eu cheguei a pensar, eu falei, Senhor, se eles me chamarem para trabalhar essa semana, eu vou ter que negar. E olha, gente, eu sou uma pessoa que eu passo por cima de muita coisa, sabe? Quando eu quero, ou quando eu tenho algum objetivo. Mas eu falei, não vou ter condição nenhuma de trabalhar. Primeiro por conta do barulho, né, gente? Inclusive agora eu tô falando com vocês, tá bem alto. Tem dia que tá terrível. E assim, eu falei, não vou ter condição de trabalhar com esse barulho e com esse mal-estar, não conseguia nem parar em pé. Foram dias assim de muitas guerras.
E aí, por fim, gente, nem chamou, não deu certo. Então, acredito que realmente não era algo de Deus pra minha vida. Depois, eu consegui achar uma proposta de emprego nesse grupo de WhatsApp, né, para secretária numa clínica dermatológica. E eu mandei, gente, currículo, não tenho experiência nessa área, mas mandei. E aí eles me mandaram uma mensagem marcando uma entrevista, falando que eu tinha sido uma das meninas selecionadas, né? Uma das meninas, que acho que de 30 foi 12 selecionadas, eu era uma delas. E aí, gente, eu fiquei pensando nesse dia, sabe? O dia inteiro eu fiquei me questionando, falando, Senhor, e agora? Eu ainda não tô muito bem, né? É o momento de eu trabalhar mesmo. Fiquei meio assim, sabe, pra responder. E fui responder no outro dia. Aí coloquei lá, né, que aceitava, tal, fazer a entrevista. Só que daí a moça falou que não tinha mais horário pra fazer a entrevista, que se aparecesse algum, ela ia me avisar. Não entendi, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí entreguei na mão de Deus. E aí foi quando, gente, eu aí, né, no meio de tudo isso, passando por esse problema de saúde, eu peguei e tava aqui em casa, aqui ajoelhada, muito abatida, né, orando muito a Deus, pedindo a Deus para que Ele me levantasse, para que Ele restaurasse a minha saúde. E o meu esposo chegou do trabalho, chegou aqui na porta do quarto e falou, Thelma, eu fui mandada embora, serviço. Eu confesso para você, gente, que na hora, eu já tava tão abatida por conta desse problema, que assim, sabe, eu não sei nem explicar pra vocês assim o que eu senti. Eu não murmurei, não reclamei, porque como minha vida tá na mão de Deus, eu tô sempre orando, eu sei que tudo que tá acontecendo é porque Deus tá permitindo. Mas na hora, sabe, eu fiquei assim, porque eu falei, Senhor, pensei comigo, né? Agora que eu preciso dos médicos, meu marido tinha plano de saúde, né, nessa empresa. Eu falei, agora que eu preciso dos médicos, eu tô com esse problema, eu preciso fazer vários exames, meu marido vai ficar desempregado, e agora? E só isso que eu pensei, gente, não passou mais nada pela minha cabeça, eu só fiquei mais triste ali na hora, né, meio que preocupada. E do jeito que eu tava ajoelhada ali, que eu já tava orando, eu continuei orando, falando, Senhor, eu falei, eu não vou reclamar, o Senhor sabe o que o Senhor tá fazendo, né, o Senhor sabe porque o Senhor fechou essa porta. E orei, ele entreguei nas mãos do Senhor. E assim, gente, eu confesso que na hora eu nem pensei que ele ia ter direito a seguro-desemprego, que ele ia ter todos os direitos dele, porque na minha cabeça era como se ele tivesse pedido as contas. Não sei porquê, gente, eu não pensei nisso na hora, sabe? E aí, no outro dia, não sei se foi no outro dia, passou alguns dias, ele veio falar pra mim, ele comentou comigo, né? Falou assim, Thelma, ele falou assim, Thelma, eu tava pensando que o dinheiro do acerto e das férias, que ele tinha férias vencidas e fundo de garantia, tudo. Ele falou, eu tava pensando em pegar um dinheiro e a gente guardar para o ano que vem a gente quitar algumas parcelas da casa, né? Porque essa casa nossa é financiada, gente, para quem ainda não sabe. E ele falou, e o restante eu pensei de pegar e investir aqui na nossa casa. A gente começar a mexer, né, na reforma, que é preciso, comprar as coisas que a gente tá precisando. E ele falou que eu também vou receber o seguro, desemprego. E na hora que ele falou isso, que caiu a minha ficha. Eu falei, é mesmo, né? Eu pensei, é mesmo, ele tem os direitos dele, ele tem o seguro-desemprego. Então, assim, gente, na hora eu fiquei assim, meu Deus, porque assim, tinha acontecido alguns episódios aqui em casa, justamente, gente, a respeito de nós mexer nessa casa, porque eu e o William, a gente tava sempre discutindo sobre isso. Porque assim, eu não aguentava mais ver as necessidades, né? E o único meio que eu tava encontrando era de eu ir trabalhar, sabe? Eu não tava aguentando mais. E ele não tava dando conta sozinho. E tava assim, juntando com tudo. Porque tava virando uma bola de neve. Ele não tava dando conta. E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, tava virando uma bola de neve. Tava ficando impossível nossos olhos de conseguir dar conta de tudo. Eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar. Aí foi quando eu decidi, né, procurar emprego. Porque eu achava, na minha visão limitada, que era a única maneira da gente conseguir as coisas, mesmo que demorasse. E numa conversa nossa, ele tinha até me prometido que ele ia procurar aprender, mexer em algumas coisas relacionadas à reforma para ele fazer, nem que fosse aos poucos. Só que eu fiquei tão desesperançada, gente, porque eu pensava assim, Senhor, mas já faz tantos anos que a gente não mexe, a gente precisa urgente, é pra hoje. Eu falei, ele trabalhando, gente, em 2 empregos, ele tava trabalhando nesse emprego, né, na empresa que eu falei, e trabalhando de Uber. Falei, aonde ele vai arrumar tempo? Até ele aprender, ele só vai mexer quando ele tiver tempo. Eu falei, Senhor, eu não tô aguentando mais esperar, a gente tá precisando pra agora. Só que assim, quando ele falou isso pra mim, né, gente, claro, como uma mulher sabe, eu falei, tá bom, vamos fazer assim então. Só que, gente, eu fiquei tão triste, assim, sabe? Tão abatida, e uma semana antes de eu passar por essa prova de enfermidade também, gente, eu tava tão desesperançada, assim,
Sabe, eu falava pro meu marido assim, a minha esperança é só Deus, não tenho mais esperança. Assim, olhando a circunstância, eu não vejo nada. E eu tava tão triste, assim, até meu filho, né, viu. Foi uma tempestade, gente, eu não consigo contar pra vocês o que aconteceu, sabe? Mas começou assim, quase um mês antes de eu ser acometida dessa enfermidade, né, do zumbido no ouvido, eu já vinha assim de uma tempestade interna muito grande, gente, muito grande. Eu me sentia assim, no fundo do poço, muito desesperançada, não só, claro, gente, não só pela situação financeira, mas por muitas questões que vinham acontecendo na nossa vida, que eu sei que Deus estava permitindo, né, porque Ele estava trabalhando nas nossas vidas. Mas assim, eu estava vindo de uma guerra espiritual, uma guerra interna tão grande, que uma semana antes de acontecer isso, do zumbido, gente, eu surtei, eu chorei, eu me sentia no fundo do poço, sabe? Meu menino até viu. Ele falou, mãe, você realmente não tá bem. Que foi quando até, tadinho, que ele decidiu vender as coisinhas dele, né? A cômoda, o videogame. Ele falou, não, mãe, eu vou vender pra mim poder comprar a minha mesinha e ajudar a senhora em algumas coisas que tá precisando aqui em casa. Então, gente, foi uma situação assim que, sabe, não tem como eu explicar pra vocês. Veio um vento, uma tempestade tão grande, como diz a irmã, né, que havia um rebuliço, veio mesmo. E foi, assim, muito interno, sabe, da minha parte. E depois que veio essa enfermidade, assim, aí foi a casa inteira, gente. Foi marido, foi minha mãe, foi meu filho, todo mundo envolvido, porque eu fiquei muito mal e ninguém podia fazer nada. Foi uma tempestade muito grande, né? E no meio de tudo isso, né, eu como eu contei pra vocês, eu tô procurando emprego e tudo. E aí o William ficou desempregado. E quando ele me contou sobre isso, que ele ia ter os direitos, que aí eu me toquei. Daí eu falei assim, meu Deus, é isso. Porque assim, eu nunca imaginei que ele ia ser mandado embora dessa empresa, gente. Porque essas empresas que ele trabalha é muito difícil mandar embora. Então eu nunca imaginei que ele seria mandado embora. E quando ele contou pra mim sobre os pensamentos dele em relação ao dinheiro, coisas que eu estava orando há muito tempo, eu falei, Senhor, é só o Senhor mesmo fazer uma coisa dessa. E Deus, Ele é tão lindo, gente. Ele é tão detalhista, Ele é tão perfeito, que Ele nos devolveu o nosso carro, que eu também já contei o testemunho aqui pra vocês, uns vídeos atrás, quem quiser assistir. É só voltar uns vídeos aí, que eu contei o testemunho de como Deus restituiu o nosso carro. Deus restituiu o nosso carro primeiro, para ele poder voltar a fazer Uber, porque Deus sabia que essa porta ia ser fechada, e Ele não ia deixar a gente perecer, né? Ele não ia deixar a gente... eles desempregados sem pelo menos ter um pé de meia, né, como a gente fala. Então Deus preparou tudo, Ele devolveu o carro primeiro, Ele voltou a trabalhar no Uber e depois Ele fechou essa porta. Porque Deus, gente, Ele trabalha da maneira que a gente menos imagina. Então Deus tinha falado que ia ter uma porta aberta, e através dessa porta Deus ia abrir muitas portas. Então na nossa cabeça a gente pensa assim, Deus vai abrir uma porta, uma nova porta. Por isso que eu pensei que talvez seria eu que fosse trabalhar. Só que não, gente. Deus fecharia essa porta, né, que era o emprego que ele estava trabalhando, para abrir as outras portas. E a gente não ficou desamparado, porque ele continuou fazendo Uber, gente. E agora ele consegue fazer o dia inteiro. Então, assim, gente, como Deus é perfeito. Então, na hora eu fiquei assim, meu Deus, como Deus faz tudo certo. Falei, o que Deus faz? E o socorro, gente, vem da onde a gente menos imagina. Por isso que a Bíblia fala que nossos pensamentos, nossos planos não são de Deus. Porque a gente planeja de um jeito. A gente fala, vai ser assim. Senhor, mas se eu não me envolver, se não for por mim, não vai acontecer nada, né? E Deus falando pra mim, filha, não dependa do homem. Não dependa do homem, dependa de mim. Porque quando eu quero fazer, eu faço. Não coloca a sua dependência, a sua confiança no homem. Porque muitas vezes, gente, eu coloquei a minha confiança ou em mim mesmo, como eu falei pra vocês, de me procurar um serviço, ou no meu esposo. Eu colocava minhas frustrações, minhas expectativas nele. Entende, gente? Falando assim, mas quando que a gente vai mexer? Quando a gente vai poder fazer? E, gente, e quantas vezes eu fui frustrada? Quantas vezes eu me frustrei porque não deu certo? A gente planejava, mas não dava certo. E Deus começou a falar pra mim, para de colocar sua confiança no homem. Para de depender do homem, dependa de mim. Aleluia. Gente, e Deus fez. Deus fez, porque agindo Deus ninguém impede, como a Bíblia diz. Então, quando Deus fala, Ele cumpre. E eu fiquei assim, impactada. Porque assim, não só, gente, porque pelo dinheiro, mas que quando o meu esposo falou, sabe, por vontade própria, eu não cheguei nele. Como eu falei pra vocês, na hora eu nem me toquei que ia ter seguro-desemprego, que ia ter, né, que ele ia ter os direitos dele. Então, assim, eu nem cheguei nele.
pra falar, então agora vai dar pra nós mexer na nossa casa, vai dar pra fazer isso, fazer aquilo. Porque assim, até então, gente, eu tava tão frustrada, sabe, de depender dele, de, sabe, querer fazer do meu jeito, que eu não falei nada. E ele mesmo, gente, isso é resposta de muita oração, Deus sabe, de muita oração mesmo. Ele mesmo chegou e me falou, não, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Planejou, gente, porque assim, o nosso sonho também não é ficar aqui morando nessa casa, a gente tem plano de mudar para outra cidade. Só que é tudo no tempo de Deus, né? E o que aconteceu? Por isso que ele quer, gente, guardar um dinheiro para quitar um pouco das parcelas, porque a gente quer quitar essa casa primeiro pra gente vender, se for da vontade de Deus, né? Então, assim, quanto mais parcelas quitadas ela tiver e quanto mais a gente arrumar ela, a gente investir nela, mais valor ela vai ter, né, gente? Mais ela vai ficar valorizada. Então, tudo é investimento. E vocês entendem que Deus preparou cada detalhe. Ele preparou uma quantia de dinheiro pra gente poder pagar as parcelas se um dia a gente quiser vender, porque Deus também vem falando muito comigo a respeito de mudança, né? Eu não sei quando vai ser, mas se ele tá falando, ele vai cumprir na hora certa. Quanto uma outra parte do dinheiro pra gente investir em casa, em coisas que a gente tava precisando muito. Então, gente, Deus é perfeito, ele preparou tudo e ainda, né, já tinha deixado a porta aberta do Uber pro meu marido, pro meu esposo. Então, assim, Deus encaminhou todas as coisas, gente, e assim, não é fácil. Não é fácil você permanecer firme quando você não vê nada. Quando você olha para a circunstância e você fala, meu Deus, eu não tenho mais força. Porque, gente, aquela semana que eu tava passando mal, eu falei, Senhor, eu não tenho força. Até então, eu tava querendo trabalhar. Eu falei, Senhor, eu vou procurar um emprego. Eu tava animada. Só que quando eu fui cometido por essa enfermidade, gente, eu fiquei tão mal que eu falei, Senhor, eu não tenho força. Se me chamarem para trabalhar, eu não vou conseguir trabalhar. Eu falei, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Se eu não consigo ir trabalhar? Agora que ficou impossível mesmo. Só que para Deus, gente, nada é impossível. Porque Deus não vê como a gente vê. Porque para Deus nada é impossível. E é aí que Deus age, gente. Quando a gente olha e fala, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais arma para lutar. Que era o meu caso, gente. A minha última arma, que até então Deus não tinha me permitido usar, que era poder trabalhar fora. Eu não tinha mais essa possibilidade de tão mal que eu fiquei. Sabe? E Deus veio, gente, com o sobrenatural. E não foi da forma que a gente imaginou, mas foi muito melhor. Foi muito melhor. E ele só estava nessa empresa, gente, há 2 anos. Então eu pensei, vai vir muito pouco. Por ele estar só 2 anos, só que veio, gente, um dinheiro bom. Que vai dar pra gente fazer essas coisas que eu falei com vocês. Então, assim, deu pra gente comprar a mesinha do Nicolas, que eu já falei com vocês, a cadeira. Deu pra gente comprar os enxovais que a gente tava precisando. Deu pra comprar as cadeiras da cozinha, para fazer a bancada, para dar uma mexida ali fora de casa que também tá precisando, sabe? De comprar as coisas que a gente tá precisando pro dia a dia. Então, assim, as nossas maiores necessidades vão ser supridas. E além, gente, Deus tá fazendo além do que eu pensei, do que eu imaginei. E Deus já vinha falando que Ele ia suprir, que Ele ia me surpreender. E para honra e glória do nome do Senhor, gente, Ele fez porque Ele é bom, gente. Ele é bom. Não pelo que Ele faz. Eu tenho falado isso pro meu esposo, que eu aprendi nesse processo a conhecer a Deus como Ele é e amar Ele como Ele é, por quem Ele é. Porque nesse processo, gente, Ele não fez nada do como eu gostaria. No processo, Deus não vai te dar o que você quer. No processo, as portas se fecham. No processo, o sonho se frustra. Você fica desarmado, você fica totalmente na dependência de Deus. Porque Ele precisa te lapidar, Ele precisa te moldar, Ele precisa te preparar para você poder receber aquilo que Ele vai te entregar. Então, assim, muitas vezes a gente pede e a gente não recebe, ou porque a gente pede mal, ou porque a gente não está preparado para receber aquilo. E Deus, como Ele é muito bom, Ele é um bom Pai, Ele sabe de todas as coisas, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso futuro, Ele vai nos preparar primeiro para nos dar aquilo que a gente deseja. Porque se for para Ele dar algo que o nosso coração almeja, para aquilo nos afastar de Deus, ou para a gente tomar glória para nós mesmos, falar, não, fui eu que conquistei, fui eu que consegui, porque eu trabalhei, porque, né, gente, claro, né, que o trabalhador é digno do salário, claro que muitas coisas a gente conquista assim, né, por trabalhar, mas eu quero dizer, gente, que o mérito nunca é nosso, porque se eu levanto para trabalhar é porque Deus me deu saúde, porque eu consigo andar com as minhas próprias pernas, porque eu consigo mexer os braços, senão eu não conseguiria trabalhar, porque eu tenho voz, porque Ele me deu a vida. Então, assim, tudo a gente depende de Deus, até para trabalhar, então tudo vem dele, mas muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito
E Deus não permite, por quê? Porque senão você vai trazer a glória para você, você vai falar, né? Eu consegui porque eu trabalhei, porque eu lutei, porque eu fui atrás. E quando Deus quer te dar algo, Ele quer que o nome dele seja glorificado. Então, gente, não tem como eu chegar aqui para vocês e falar, nossa, foi mérito meu. Claro, gente, que eu orei, eu paguei o preço, meu esposo trabalhou por isso, claro, a gente teve a nossa parte, né, de contribuição. Só que o que Deus fez, gente, eu falo pra vocês, como eu tava falando antes, não é só pela questão do dinheiro. Não é pela questão do dinheiro, mas o que Deus vem fazendo na vida do meu esposo. O que Deus vem fazendo aqui no nosso lar, na minha vida, né? Começou através da minha vida. Então, o que Deus tem construído aqui na minha vida, na vida do meu esposo, no meu lar, na minha família, na vida do meu filho. Gente, é só Deus que pode fazer. Então, quando Ele falou pra mim sobre esses planos, gente, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito grata a Deus, que eu falei, Senhor, o Senhor ouviu minhas orações, o Senhor tá realmente trabalhando na vida do meu esposo, o Senhor tá fazendo tudo que o Senhor prometeu. Então, assim, gente, vale a pena passar pelo processo. Eu ainda tô passando, gente, pelo processo. Como eu falei com vocês, eu ainda não fui curada. Criei na cura esse problema no meu ouvido. Não fui curada ainda. Não tô conseguindo ir nos médicos porque a gente tá sem plano. Mas eu sei, gente, que Deus está cuidando de mim, que Deus está cuidando de cada detalhe. E como eu falei com vocês, né, que esse problema que dá no ouvido não tem cura. Então, assim, é só Deus mesmo que pode curar. Mas eu creio na minha cura. Só que isso hoje em dia não tem me atrapalhado, sabe, de eu me alegrar com as bênçãos do Senhor. Então, assim, são muitas bênçãos, muitas bênçãos. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa. E a prioridade, gente, sempre é buscar o reino de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela não falha. Ela fala que se a gente buscar o reino de Deus, as outras coisas Deus acrescenta, gente. Então é isso, a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. A gente tem que buscar primeiro, gente, nos consertar, nos alinhar com a vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus, sabe, em obediência, em santidade, em união com a nossa família. Porque se o nosso lar também, gente, estiver desestruturado, nada vai dar certo. Não tem como dar certo, gente. Se a bênção do Senhor não está no seu lar, não tem como as coisas dar certo. Pode dar certo por um momento, mas uma hora vai desmoronar. Porque a Bíblia diz que o homem que constrói essa casa na areia, vai vir o vento, vai vir a tempestade e a casa vai cair. Aleluia. Mas aquele que constrói a sua casa firmada na rocha, pode vir o vento que for, ela não vai cair. E quem é a nossa rocha, gente? A nossa rocha é Jesus. Então nós temos que construir a nossa casa na rocha. E o que é a nossa casa, gente? É nós mesmos. É o nosso interior, a nossa vida com Deus tem que ser construída na rocha, que é Jesus. E também a nossa família, gente. A nossa família tem que ser construída na rocha. Ela tem que ter Jesus, Deus, como centro da nossa vida, da nossa família. Sabe, a gente tem que procurar fazer a vontade de Deus em tudo, servir a Deus com tudo aquilo que a gente tem, que Ele tem nos dado, com tudo aquilo que a gente é, com o que a gente é, com os dons e talentos. Até a nossa família Deus nos dá para glorificar o nome do Senhor. E temos que cuidar de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, com excelência, com amor, com dedicação, para honrar o nome do Senhor. E é isso que eu tenho aprendido nesse processo, gente. Que o principal na nossa vida é a presença de Deus. Porque sem Ele, gente, nada tem sentido. Nada tem sentido. E hoje eu posso falar isso, gente, com muita convicção no meu coração. O que eu não posso perder na minha vida é a presença dEle. Porque, gente, sem a presença dEle eu não teria chegado até aqui. Sem a graça, sem o amor dEle, eu não teria chegado até aqui. Eu não estaria viva para contar esse testemunho para vocês. Porque, como eu disse, gente, o processo é muito dolorido. E a gente só passa porque Ele está conosco. Senão a gente morre, gente, no meio do caminho. Mas se Deus está conosco, a gente vence. Porque a palavra de Deus é fiel. E a palavra de Deus diz que não importa qual momento que você esteja passando. Por onde você passar, seja pelo vale, seja pelo fogo, seja pela água, Ele vai estar com você. E Deus esteve comigo e continua comigo. Porque eu sei que a luta não acabou, ainda tem muito desafio a ser vencido. Mas, gente, eu sei que Ele está comigo. E Deus tem me tornado forte nas minhas fraquezas. Sabe, o poder de Deus tem se aperfeiçoado nas minhas fraquezas. E eu tenho vivido, assim, milagres extraordinários. Como eu falei com você, gente, a parte financeira foi uma, assim, das últimas coisas. Porque Deus já vinha fazendo muitas coisas na minha vida espiritual, sabe, na vida do meu esposo, no nosso casamento, na nossa família, na vida do nosso filho, assim. Então, assim,
foi mais uma bênção que Deus nos acrescentou. Então é isso, gente, vale a pena servir a Deus, vale a pena obedecer, vale a pena renunciar, gente, ao nosso eu, às nossas vontades, para viver aquilo que Deus tem para nossa vida, porque o que Deus tem é melhor, sabe? E só quando a gente vive o que Deus tem para nossa vida é que a gente é realmente preenchido, é que a gente tem plenitude, sabe? Que a gente tem a paz que excede o entendimento, como diz a Bíblia. Enquanto a gente está fora da vontade de Deus, a gente não é preenchido. Pode ter tudo, gente. A gente pode ter tudo que a terra pode oferecer, que o mundo pode oferecer. Mas se você não tiver a presença de Deus, se você não tiver dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, você nunca vai ser preenchido. Nunca. Como eu falei, gente, eu não vivo sem a presença de Deus. Eu não vivo sem Jesus. Eu não vivo sem meu Deus, meu Pai. Eu não vivo sem o Espírito Santo. Eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Então, assim, eu não estou aqui para contar o testemunho para vocês, para dizer só o que ele faz, mas para falar para vocês que Deus é fiel. É sobre quem ele é. Ele é fiel, ele cumpre a promessa dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Então, assim, eu só tenho gratidão no meu coração por tudo que Deus tem feito. E creio que ele ainda vai fazer muitas coisas. E eu não poderia, gente, deixar de vir aqui no canal contar o testemunho, porque, né, você já deve estar cansado de ouvir, mas eu disse que o meu canal vai ser para glorificar o nome do Senhor. Tudo que eu tenho, gente, é para a glória do Senhor. Então, assim, estou contando o testemunho, espero que edifique a fé de vocês, que vocês não desistam, que por mais que seja difícil, por mais que você esteja olhando ao redor e você não está vendo nada, e você não tem mais arma com que lutar, entrega na mão do Senhor, entrega na mão do Senhor e descansa e confia nele, que o mais ele fará, né? A Bíblia diz pra gente confiar em Deus, que o mais ele fará. E busca, gente, busca o reino de Deus, busca agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, busca as coisas de Deus em primeiro lugar, e o restante vocês deixam na mão de Deus, que ele vai fazer. Aquilo que você não pode fazer, ele vai fazer, o impossível ele vai fazer, porque o que pra gente é impossível, pra Deus é possível. Que ele é dono de todas as coisas, né? Ele é dono de tudo. E ele faz, gente, de uma maneira que a gente menos espera. Então, por isso que eu tô dizendo, gente, às vezes você vai olhar para a circunstância e vai dizer, Senhor, mas não tem jeito. Como é que o Senhor vai fazer isso? Como eu pensava, gente. Como que o Senhor vai cumprir essas promessas? Que portas são essas que o Senhor vai abrir? Né? E ainda fiquei doente, que, como eu disse para vocês, né, era a minha última tentativa, a última arma que eu tinha para lutar era eu trabalhar fora, e ainda fiquei doente. Então, assim, Deus tirou todas as minhas armas para eu ficar totalmente na dependência dele, para mim confiar nele, sabe? Ele testa a nossa fé para ver se a gente realmente está confiando. Porque muitas vezes a gente fala, eu confio, eu declaro, só que quando Deus tira todas as nossas armas, é quando ele nos testa e vê se realmente a gente está confiando. Porque é fácil a gente falar que confia em Deus quando a gente tem armas para lutar. Quando a gente vê uma possibilidade, quando a gente vê uma luz no fim do túnel. É muito fácil, gente. Mas quando Deus tira todo o seu chão, todas as suas possibilidades, todas as suas armas, é aí, gente, que fica difícil para você confiar. Mas Deus age assim, gente, porque Ele quer que a gente dependa dEle. Deus quer que a gente confie nele, que a gente dependa dEle. Mas vale a pena, gente, vale a pena, porque Ele nos surpreende e Ele faz muito além do que a gente imagina, muito além do que a gente planeja, muito além do que a gente pensa. Então, se a gente continuar firme nos pés de Jesus, em obediência, fazendo a vontade dEle, buscando o reino em primeiro lugar, pode ter certeza, gente, que as demais coisas serão acrescentadas. Não é no nosso tempo, gente, é no tempo de Deus, é na hora de Deus. Mas os planos de Deus são perfeitos, é a hora dele também. Então vale a pena a gente esperar e continuar firme confiando, né, em Deus, porque Ele é poderoso para fazer. E Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. E é isso, gente, esse vídeo eu acho que vai ficar enorme. Mas assim, eu quero que vocês continuem aqui no canal, porque daqui pra frente vai ter aí, como vocês viram, muitas novidades, né? Vai ter muitas novidades de tudo que Deus está trazendo para nossa vida, para esse novo tempo.
Então eu quero muito, gente, de coração, que vocês continuem comigo. Eu quero que vocês compartilhem, se vocês puderem, os meus vídeos, para que eu alcance aí pelo menos os 1000 inscritos, né, gente? E assim, para que mais pessoas alcancem, né, sejam alcançadas através aí dos testemunhos que eu tenho contado, das palavras que Deus tem me dado, né, para eu levar para vocês aí através do canal, tá bom? E que vocês continuem comigo aí para essa nova etapa, esse novo tempo de Deus nas nossas vidas, tá bom? Quem ainda não foi inscrito no canal, quiser se inscrever, vai ser muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou, compartilhar o vídeo, tá bom? E fica com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!